Bom dia, meus estimados amigos e irmãos, que estão todos conosco nesta nossa live domingueira, nosso ciclo de palestra da CAD Renovação Irmão Ramon. Sejam todos bem-vindos a este momento de muita paz, muita luz, a todos vocês que nos acompanham, que vão nos assistir. O nosso abraço, deixe seu like, curtam, compartilhem as nossas palestras. E sem muita delonga, vamos convidar os nossos irmãos para compartilhar conosco. Bom dia, Nelbinha! Bom dia, meu filho. Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia, Alberto. Bom dia. Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, Rogério. Bom dia, Nélbia. Bom dia, seu João. Bom dia, muita paz para todos. Que assim seja. Que assim seja. Nelbinha, nossa mensagem de hoje, nossa prece, vou deixar com o nosso irmão João, nossa prece, nossa mensagem maravilhosa da manhã de hoje, do domingo. E ao nosso querido Alberto, muito obrigado por compartilhar conosco esse conhecimento, esse momento de trazer um pouco essa mensagem do Cristo para todos nós. Alberto, que é um trabalhador incansável da doutrina espírita, da sala de estudo Chico Xavier, de lá da Pedra. Então, só temos gratidão a você, Alberto, pela sua disponibilidade de compartilhar conosco esse conhecimento e essa sua simpatia de estar conosco. Então, vamos à nossa prece, seu João. Meu irmão Rogério, reitero, muita paz para todos. Não importa o que eu fui, o que eu fiz em toda a minha existência, até o dia de ontem. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Não importa o que eu fui ou o que eu fiz em toda a minha existência. O que agora interessa é que eu quero hoje ser melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje, em virtude e sabedoria. Que assim seja. Que assim seja. Hoje nós vamos ler uma mensagem do livro Sementes de Felicidade. Vamos ver o que é que não sofra a decepção. Você gostaria que os outros entendessem que precisa de compreensão, de ajuda e de amor. Mas decepção, porque eles estão as circunstâncias que não podem lhe dar o auxílio. Procure entendê-lo. Não se põe na condição de pedir. Busque mais compreender do que ser compreendido. Há uma força positiva que altera a circunstância. Quem crê nas próprias coisas não fica na dependência do conforto alheio. A mensagem para nós é essa. E agora passamos para o nosso irmão, né? Roberto. Deus lhe abençoe. Obrigado. Gente, um bom dia para todos. Bom dia, meu irmão. Uma alegria que recebemos esse convite e a responsabilidade, né, que estamos aqui com a palavra para levar aos nossos irmãos um pouco de conhecimento do pouco que temos aprendido e que tem nos servido muito de diretriz para a nossa vida. Se não fosse o Espiritismo, com certeza eu tinha cometido muitos equívocos e talvez me comprometido mais com as leis divinas. Graças a Deus,
eu aportei aqui na Terra e tive o privilégio de conhecer a doutrina espírita, e ela tem me pautado em muitas coisas da minha vida. E eu sou grato, né, a esses espíritos e ao próprio Jesus, que ele foi o primeiro, né, que iniciou o espiritismo aqui na Terra, e fico grato com todos aqueles que deixaram para a gente essas mensagens, grato à espiritualidade. Então, que tenhamos uma manhã de reflexão sobre o tema que foi nos dado, né, que é seguir a verdade. Mas eu quero aqui colocar, né, uma frase que Kardec deixou para a gente, que nos falou que toda reunião espírita que não for fundada no princípio da verdadeira caridade, ela será mais nociva do que útil à causa. Então, muitas vezes a gente tem que ter em mente e no coração esse princípio, que é a união sincera e fraternal entre os espíritos que estão fora da matéria e nós encarnados. Então, como é que a gente vê essa frase, né? A relação de sinceridade e fraternidade. Se não houver o princípio de amor, de interesse em comum, onde nós descartemos um pouco o nosso ego, os nossos pensamentos, os nossos interesses, as nossas verdades, que muitas vezes são equivocadas, o trabalho no movimento espírita pode ficar comprometido. O movimento, mas não a doutrina, porque os seus princípios básicos, elas são fundamentadas no amor e nas leis divinas, nas leis de Deus. Então, as bases da doutrina espírita, ela é bem estruturada e nos mostra realmente essas verdades, a grande verdade. Então, o tema hoje é seguir a verdade. E qual seria a verdade? Já que todos nós temos os nossos pontos de vista, temos os nossos critérios de observar a vida, as relações, o universo, temos até o direito de negar Deus. Então, o ser humano ainda caminha numa perspectiva de descobrir o externo, e esquecendo muitas vezes de descobrir, né, realmente quem ele é. É outra verdade também. Então, essa proposta do ser humano em busca dessa verdade é um desafio constante e ininterrupto. Ele faz parte até do processo evolutivo do ser humano. Ela faz parte do processo evolutivo como ser espiritual que somos. Então, gente, a partir dessa introdução que nós fizemos aqui, já percebemos o grande desafio do que é a verdade. Temos que partir do princípio de nós mesmos, de como nós vemos, né, e percebemos essas duas realidades, o externo e o interno. Poderíamos dizer o material e o espiritual. Antes de abordar, né, o tema que foi proposto, uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, através de Chico, no livro Pão Nosso, queríamos aqui abordar um tema que está ligado ao próprio texto, sobre a lei de adoração. Né? E no livro dos Espíritos, Kardec e a espiritualidade abordou, né, as leis naturais, as leis que regem o universo. E muitas vezes nós ainda desconhecemos essas leis. Achamos que o universo ele não é regido por leis, né, que nós diríamos assim, morais, porque leis físicas, elas são, não tenho dúvida disso. Mas existe uma lei que nós damos o nome de leis morais que regem essas estruturas, né, da nossa vida, ou o universo está a mercê do acaso e, vamos dizer assim, essa frase, ao Deus dará, né, como se não tivesse regras para conduzir, né, o universo e as criaturas que fazem parte desse universo. Claro que existem leis.
E uma delas, uma das primeiras que foi trabalhada no Livro dos Espíritos, é essas leis naturais, as leis que regem o universo. Eu vou aqui citar as 10 leis, eu acho que a maioria, né, já conhece, mas para não ficar aqui no esquecimento, a primeira dela é a lei de adoração, em seguida a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, amor, de caridade. A gente observa que essas leis, ela fala, né, dessa relação que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. Existe uma lei que rege toda essa estrutura, que muitas vezes a gente não conhece essas verdades. E vamos, assim, eu queria que a gente nos visse no tempo da pré-história, né? Naquele tempo em que nós fizemos parte dali, onde vivíamos em cavernas, onde o primeiro sentimento da gente que foi despertado foi o medo pelas forças da natureza, né? E o desejo que nasceu em nós, que foi despertando aos poucos dessa relação com a natureza, nós fomos vendo que existia um sentimento em nós, que era o desejo de adorar, né? E as primeiras formas que nós adoramos foi as forças da natureza, os raios, né, o fogo, o trovão. Tanto é que nós dávamos a ele poder divinos. Olha que força, né, exercendo sobre o psiquismo nosso naquela época. Então, baseado nessas informações que trazemos da própria história, que está em nós, o sentimento de adoração ela é inata, está nas nossas origens primitivas, faz parte de um histórico. E aqui, Kardec, ele, uma pergunta, né, que ele faz aos espíritos, em relação à lei de adoração, né? A finalidade da adoração, qual a finalidade? E na questão 649, ele pergunta aos espíritos, em que consiste a adoração? E os espíritos respondem, é a elevação do pensamento a Deus pela adoração. O homem aproxima dele a sua alma. Claro que naquela época era uma forma instintiva, olha, era o instinto que nos levava a esse ato espontâneo da alma. É evidente que hoje nós já buscamos um entendimento e uma racionalidade sobre esse processo. Já estamos em outra fase, né? Mas é um pensamento e é uma elevação do nosso pensamento a Deus. Na questão seguinte, 650, pergunta-se, a adoração é o resultado de um sentimento inato ou um produto de um ensinamento? E os espíritos respondem, sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, a gente percebe aí a fragilidade do ser diante das forças da natureza que naquele período representava Deus. Então, não é uma educação, não é a cultura que vai nos dizer que Deus existe ou não. Ela já faz parte da nossa natureza íntima e espiritual. O que acontece às vezes é que nós nos afastamos pelo excesso do racionalismo, pelo excesso do materialismo. E nos sentimos às vezes, né, já enaltecidos, donos de tanto conhecimentos, que vamos negando essa essência que está lá no nosso passado e que faz parte, né, da nossa intimidade.
Na questão 652, pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Ela faz parte da lei natural porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes. Então, a gente já percebeu aí que a crença em Deus é um sentimento inato que trazemos dentro de nós. E não podemos deixar que o intelectualismo, a racionalidade, o materialismo, né, é exagerado, neutralize em nós esse sentimento divino que trazemos, gente. Não é da agora, é do nossa ancestralidade. Faz parte do nosso mundo íntimo, do nosso psiquismo, né? Da nossa alma, o sentimento de adoração a Deus. E aqui, agora, entra numa outra questão, que é a adoração externa. E Kardec pergunta, na questão 653, a adoração necessita de manifestação exteriores? Os espíritos respondem, a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Olha, a verdadeira adoração é aquela que vem da alma, do coração, do sentimento. Mas nós necessitamos, muitas vezes, né, de exteriorizar fisicamente essa adoração, e aí a gente começa a fazer os rituais como uma forma de exteriorizar esse sentimento. Questão 653A. A adoração exterior é útil? Olha que pergunta interessante, né? É útil? Será que é necessário a gente formular esses ritos, exercer essa forma, né, ritualística para adorar Deus? E os espíritos respondem, sim, se não for um fingimento. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão exemplo antes mal do que bom, e fazem maior mal do que supõem. Então, se nós praticamos um ato de adoração a Deus só por questões de conveniências sociais, para agradar ou para se beneficiar, é evidente que aí denota ainda um mal em nós. Não é uma atitude de sinceridade, mas todos os atos de adoração a Deus, nesse sentido, é útil e deve ser respeitado, deve ser compreendido por todos nós, principalmente os cristãos, né? Que ainda, muitos ainda por preconceito, julgam as culturas de outros povos e de outras religiões, combatendo essas práticas. Questão 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Resposta. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que chama para ele todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. Aquele que só tem a aparência da piedade é um hipócrita. Olha aí, né? A hipocrisia. Coisa que Jesus combateu. Porque muitas vezes a gente aparenta ser uma coisa, né, de bondade, de perfeição, e na realidade fazemos aquilo para agradar e se beneficiar. E Jesus combatia sempre a mentira. Porque os nossos atos,
eles têm que estar em sintonia com os nossos sentimentos e os nossos desejos. Muitas vezes a gente sabe muito bem camuflar isso para tirar proveito da sociedade e das pessoas, para explorar. Jesus combatia essa atitude hipócrita. Aquele para quem a adoração é apenas um fingimento e está em contradição com a própria conduta dá um exemplo mau. Aquele que se vangloria de adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros, ou ambicioso de bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá, aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem ignorante e será tratado de maneira consequente no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais, mas se é um homem que enxerga bem, vós o censurais, e com razão. Não perguntei, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Gente, nós observamos aí, né, a adoração, ela faz parte da lei da natureza. Nós não temos o direito de criticar religião nenhuma, cultura nenhuma, pela forma como ela expressa a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Desde que aquele ato ele é feito com sinceridade, ele é válido, porque o espírito ali, que é esse o objeto de estudo nesse momento, né, a verdade, que vamos buscar aqui essa relação do mundo material com o espiritual, é o objeto principal, é o espírito imortal que somos. O que é que nós estamos aprendendo, né, nessa forma de cultuar externamente? Nós espíritas, nós não fazemos esses cultos, né, externos, visto que trabalhamos mais os aspectos relacionados à moralidade, à mudança de atitude, de comportamento, porque nós sabemos que só vamos atingir níveis, vamos dizer assim, de maturidade espiritual, à proporção que vamos vivenciando aquilo que nós acreditamos. E muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática tudo. Principalmente os ensinos propostos por Jesus. A proposta de Jesus é a mudança interior. É difícil, mas sabemos que não tem outro caminho. Ou a gente, né, como espírito imortal que somos, se não começarmos a fazer essas mudanças necessárias, né, vamos nos atrasando cada vez mais diante dessa realidade que vamos despertando. A mudança para uma sociedade melhor, para um viver em harmonia e em paz com o semelhante. Primeiro, temos que estar em paz conosco mesmo. Saber fazer as verdadeiras escolhas que nos tragam equilíbrio, harmonia. É nesse sentido que precisamos trabalhar. E agora, nós vamos entrar propriamente no tema do livro que foi proposto, em que intitula Seguir a Verdade. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Está lá em Efésios 4:15, de Paulo. E Emmanuel fala o seguinte: porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo
em zona de extrema perturbação intelectual. É como nós estávamos dizendo aqui, o excesso do intelectualismo, o excesso das percepções sensoriais, só acreditamos naquilo, né, que vemos, que tocamos, naquilo que possamos investigar. Então, o excesso dessas informações, esquecendo essa natureza nossa que trazemos, que é o espiritual, que é a presença de Deus em nossa vida, com certeza nos traz aqui, ó, extrema perturbação intelectual. Então, nós criamos, né, as nossas verdades, criamos as nossas teorias, e às vezes essas nossas teorias nós achamos que é melhor, né, é o melhor para o outro, para o próximo. Esse é um dos grandes equívocos. E a gente vê isso, a própria história, né, diante dos grandes líderes políticos, onde eles quiseram e querem, né, a transformação social, segundo as suas percepções. Então, criam teorias para resolver o problema das sociedades. Esse é um grande equívoco, né? E ele continua, como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Então, é isso que falta ao ser humano ainda. Uma percepção mais ampla de tudo que nos cerca no universo. Às vezes nós fazemos as nossas observações apenas por um prisma, por um ponto de vista. Não é? E que métodos nós utilizamos para analisar essas questões? Não é? E que equipamentos utilizamos para perceber a nossa realidade material e espiritual? Então, Emmanuel aqui nos leva a nos ver não somente as coisas por um prisma, né? Existe uma complexidade, existe um todo, né? O universo não é apenas um ponto de vista de alguém ou nosso, ele é muito mais do que isso. Ele abrange uma universalidade muito bem maior e que nós precisamos desenvolver outras habilidades do espírito, não só do intelecto, mas do espírito como um ser, né, total. E isso nos falta nessa capacidade. Ainda somos muito limitados. As nossas verdades são apenas pequenos prismas, pequenos pontos de vista, e às vezes muito equivocados. Né? Ele continua, alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas. A maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. E aí já vem as questões religiosas, né? Também, onde nós achamos ali aquele círculo, né? Que tudo deve ser visto do ponto de vista religioso, é um equívoco muito grande. E anulamos aquela parte, né, científica, anulamos os aspectos, né, naturais ao qual nós estamos inseridos, e por negar essas partes, né, que é tão importante, nós fazemos observações equivocadas, né, da vida, do semelhante, do universo, de Deus, e vamos criando uma realidade ofuscada. Por isso que eu citei no início aqui as leis naturais, e nós precisamos estudá-las, essas 10 leis, para ver onde nós ali estamos inseridos. São leis bem assim elaboradas na doutrina espírita, que nos ensejam reflexões profundas, para que a partir dessa compreensão
a gente tome atitudes mais coerentes, atitudes mais amorosas, analisando as coisas desse amplo aspecto, não só de um ponto de vista, né? Paulo, no entanto, oferece indicações proveitosas aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. Aí, gente, ó, a gente adentrar no conhecimento, né, no alto domínio desse mundo, desse universo que vai surgindo no horizonte para a gente, ele oferece condições proveitosas. E quais são essas condições? Aí ele diz aqui, ó, é necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada, das nossas limitações ainda, pequeninas. Então, quando a gente for tentar analisar alguma coisa, né, algum aspecto nosso ou da vida em si, precisamos ver os elementos que estão correlacionados a eles. Qual o critério que a gente utiliza para perceber as coisas e para entendê-las. De certa forma, a gente aprende também desenvolver esse aspecto do cientista, né? Essa percepção daqui do observador. E ele fala aqui da caridade. Olha aqui, a caridade, na realidade, é esse desprendimento, é o desapego, é o amor. Toda relação que a gente for, né? Toda observação, a gente tem que ter essa compreensão, essa pacificação de buscar a verdade, entendê-la de forma que nos traga, né, a verdadeira percepção das coisas. A caridade aqui é proposta por Emmanuel nesse sentido. E ele fala assim, ó, convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Como estamos recebendo, né, esses ensinos, ele está passando somente pelo intelecto, ou ele precisa se integrar a uma parte do nosso espírito, que é aquele que nós diríamos do coração, da pacificação. Olha o que nós dissemos aqui no início, né? Toda reunião, toda reunião espírita, ou seja, ela qualquer reunião do ser humano, né? E não for ali unida pela sinceridade, pelo interesse, né, recíproco, de levar também ao outro o equilíbrio, o conforto, vai criar mais desunião do que união. E a gente vê na sociedade hoje em dia essa perturbação, onde a gente quer impor, né, as nossas convicções, impor ao outro as nossas ideias, achando que ali é o mais, o mais eficaz, o necessário para o outro, gerando o quê? Muita perturbação. Porque está faltando o quê? O amor. Está faltando esse respeito no comportamento do ser humano, nas relações, para que desapareça o poder e prevaleça o amor, a tolerância, né? Para que os resultados sejam positivos para todos. Então, é essa a proposta da mensagem de Emmanuel, de que está faltando, né, a caridade para com o outro, a caridade para com as relações a qual nós estamos vinculados, seja ele na nossa família, seja ele no nosso trabalho, na sociedade, o papel que a gente exerce, a profissão, como estamos lidando com essa realidade. Porque é uma reunião, não tenho dúvida disso. No meu ambiente de trabalho, que eu fico 8 horas por dia, é um outro lar. Existe ali, entre aquelas pessoas que fazem parte, uma reunião com interesses próprios, característicos, com objetivos. E se não existir essa caridade,
Se não existir essa atitude, né, o trabalho não vai ser bom para ninguém. Os resultados serão péssimos. Então, para tudo, serve para tudo. Esse ponto de vista aí, esses ensinamentos de Emmanuel, colocar caridade e amor naquilo que fazemos, naquilo que percebemos, é de fundar importância para que exista o equilíbrio. E aqui ele termina da seguinte forma: verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultado do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Sublimação aqui eu vejo como um estágio que busca um objetivo. Por que é que eu trabalho? Qual é o resultado dos meus trabalhos? Para que é que eu trabalho? Então, para que é que eu me relaciono com as pessoas? Por que é que eu estou vivendo aqui agora, nessa realidade, na sociedade onde eu me encontro? Quais as finalidades e objetivos? É passar tempo? Usufruir o melhor que ela pode me dar? E o que eu faço com isso? O que de mim eu dou também para a sociedade? A sublimação aqui é justamente os resultados daquilo que eu faço. É o esforço, é como eu me empenho na minha tarefa. Estou dando o melhor de mim, eu estou me esforçando para que os resultados sejam os melhores possíveis. Então, essa é a sublimação. Não naquela visão que a gente vê assim, né? A sublimação é você atingir, né, a perfeição, se tornar um anjo. Essa é a visão religiosa. Aí é que está o grande equívoco, né? A gente achar que as coisas só podem ser vistas do aspecto religioso. É um grande erro e engano. Nós ficamos enviesados, né? E pobres de observação. Preciso que a gente amplie esse leque e veja, né, que sublimação seria os resultados do trabalho que a gente faz. Simples. Se a gente faz com amor, se faz com desprendimento, e aplicando, né, de forma vigorosa, né, no sentido de que você vai conseguir, que você acredita, os resultados serão maravilhosos. E nós vamos superando os obstáculos. Porque quem quer um caminho de tapete vermelho, né, bonitinho, esse não vai progredir. Esse não vai saber o que é viver e evoluir. É preciso que a gente encontre os obstáculos e vá removendo eles, superando, para que a gente se torne cada vez uma pessoa apta, uma pessoa capacitada para as realizações. Necessitamos crescer em tudo, o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor ao semelhante. Então, todos nós já temos em nós bastante bagagem, já temos muito conhecimento, já temos muitas informações. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos trabalhado com isso? Interessante que 2 dias atrás eu tive um sonho e acordei do meio da madrugada meio que perdido. E eu estava tentando conectar as minhas ideias, os meus pensamentos, e não estava conseguindo. Por um momento eu pensei que eu estava com Alzheimer. Gente, sabe o que é a mente esvaziar e você procurar informações, buscar
os conhecimentos que você já adquiriu e você não conseguir conectar. Eu estava querendo entender o que passava comigo ali. E fiquei um pouco confuso. Mas eu senti que dentro de mim vem um vazio muito grande, né? Uma voz falou assim, como estão os seus afetos? Como está a sua relação com o semelhante? No quesito da amorosidade. E ali caiu a ficha, né? Você se sente uma pessoa vazia. E aí que tem a ver com essa informação aqui, porque não adianta a gente ter tanto conhecimento, tanta informação, se a gente não trabalha em nós, né, essa parte da afetividade, que é um campo dimensional em nós. É o campo que nós diríamos assim, do coração, né? A gente, né, usa muito esse símbolo para nos formar, nos alertar de que temos em nós uma parte muito importante que a gente não cuida, né? Que é a afetividade, o amor. Então não adianta, e eu vejo também esse lado como lado espiritual. Então, se a gente fica muito preso ao intelecto, muito preso às informações do conhecimento, e não trabalhamos essa dimensão da afetividade em nós, vamos sofrer muito com isso, porque vai ficar o vazio existencial. E aí, para mim, foi uma lição muito grande que eu tive, porque foi uma viagem que a gente fez dentro da gente mesmo para se avaliar. E essa é a mensagem que Emmanuel quer que a gente, né, trabalhe. Todos os conhecimentos que a gente aprendeu, todas essas informações, ela está entrando só na parte intelectual e no coração está entrando. O que eu estou fazendo com essas informações está me modificando, né? Espiritualmente nesse sentido, está me humanizando, que é um defeito, né, de muita gente, é achar que espiritualizar é você sair da Terra e ir para mundos melhores porque você atingiu um estágio. De jeito nenhum. Nós ainda precisamos desenvolver muito esse aspecto da afetividade e do amor. E ele encerra aqui: a compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Sejamos bons. E às vezes a gente não quer ser bom. Uma vez, né, chegaram para Jesus e disseram: mestre, tu é bom, né? E ele falou: por que me chamas de bom? Bom é o Pai. Parece que Jesus via ali naqueles elogios uma má intenção. Né? É como se Jesus perguntasse assim: por que me chamas de bom? Quais as suas intenções? É a bajulação? É tirar proveito? Então Jesus, naquele momento, não é que ele negue a sua bondade. Talvez as intenções daquele que, né, fazia essa pergunta tinha outras intenções e ele deu a lição. Mas, de certa forma, temos que desenvolver inegavelmente o nosso lado bom, não para sermos santos, para sermos enaltecidos, mas para valorizar justamente aquilo que precisa ser feito. Né? Ser bom no sentido de que eu faço aquilo não pelos outros, mas faço por mim mesmo, porque eu preciso melhorar. E ser bom, às vezes, a gente não quer ser bom porque vai gerar afeto, vai gerar cobranças, vai gerar responsabilidade, e nós temos medo de ser bons. E para ser bom realmente de verdade, a gente tem que ter uma virtude chamada, né, a virtude das virtudes, que é a humildade. Então, se a gente não tiver humildade, essa bondade aparente que a gente, né, quer desenvolver, ela vai gerar em nós uma vaidade. E isso que é o perigo. Então, para que a gente
desenvolva essa bondade e sermos bons, a gente tem que ter primeiro a humildade, para que ela não, né, nos tire de uma rota segura, onde não temos em nós, né, na mente dos outros também, aquela ideia de que somos seres perfeitos. Essa também é um aspecto que deve ser levado. Gente, eu acho que ainda faltam uns 10 minutinhos. Eu queria falar aqui, né, um pouco de Jesus. O que a gente tem aprendido com Jesus? Porque a mensagem é essa. É preciso que Jesus seja a nossa cabeça. Ele é o modelo e guia da gente. Mas na prática, o que Jesus tem nos ensinado, né? Eu cataloguei aqui algumas informações que é para a gente, né, analisar, né? Jesus nos ensinou a perdoar. E uma das formas assim mais bonitas e belas, ele foi naquele momento na cruz ali, nos últimos momentos dele, onde ele pede ao Pai que perdoasse a humanidade, perdoasse aquelas pessoas que o fizeram mal e o crucificaram, porque eles não sabiam o que faziam. Olha a humildade de Jesus, né? A humildade dele era tanto que ele ali, ele não se achou no merecimento e não queria ferir, né, as pessoas pelo ato em si, covarde, né, do que fizeram com ele, o crucificaram. Então ele não botou assim, ele não colocou a palavra como se ele quisesse perdoar, né, porque ele sabia que as pessoas que fizeram esse ato, por si só, sofreriam, porque cometeram um crime com um inocente. Então a consciência por si só ia cobrar essa falha. Então ele pediu que o Pai perdoasse, né? Então ele não, isso é um ato de humildade. Ele, embora a gente sabe que do íntimo do coração ele perdoou, mas ele queria deixar para a gente esse exemplo, né? E até na hora de perdoar alguém, perdoemos não como uma forma de humilhar, de mostrar grandeza. Humilhar, perdoar de uma forma sincera, né? E isso foi um ensinamento maravilhoso de Jesus. Ele nos ensinou a perdoar. Jesus nos ensinou ao desapego. Olha que maravilha. Tem ensinamentos ali que ele fala assim, ó, quando alguém te roubar a capa, né, dê a túnica, olha aí, nos ensinando o desprendimento, nos mostrando que as coisas materiais é para serem usadas, não para serem possuídas, não para serem objetos reais de nossos interesses, né, primordiais. Não é isso. As coisas materiais é para serem usadas para nós como formas de evoluir, de crescer. Então Jesus nos ensinou o desapego. Precisamos treinar aí, né, esse desapego às coisas materiais. Mesmo porque Kardec faz uma pergunta aos espíritos, né? Quem quer ver Deus, né, um dia? E Kardec faz uma pergunta assim, um dia veremos Deus? Né? E os espíritos responderam que veremos sim, né? Mas no momento, na fase em que nós nos desprendermos dos bens materiais, quando os bens materiais não mais nos escravizarem, não serem os motivos das nossas perdas, dos nossos fracassos. Então, quando nós nos apegarmos, né, às coisas materiais, veremos Deus. Olha que maravilha, né? Que consolo. Então, a caminhada é longa ainda, né? Jesus nos ensinou, gente, ir ao encontro do outro. Olha que maravilha. Quando ele fala assim, ó, quando visita um dos doentes, é a mim que visita. Né? Quando auxilia alguém que precisa de ajuda, né? É a mim mesmo que visita. Então, Jesus mostra que dentro de cada um de nós tem um Cristo. Olha que maravilha. Olha que ensinamento. Né? Ir ao encontro do outro. Jesus também nos ensina a entrar dentro de nós mesmos, a fazer essa introspecção, né?
Ele nos ensina, né, ali no momento em que orar, né, ensina a gente a orar. Né? Ele nos ensina a esse ato de contato com o divino, com o espiritual. Né? A gente precisa ter esse momento de silêncio interior e conversar conosco mesmo. E nos tempos atuais é muito importante porque o materialismo, né, ele campeia de uma forma muito intensa, ao ponto de não nos deixarmos ter contato com esse eu interior. Né? Então, a todo momento, a gente está em contato com o exterior e cada vez mais temos tempo para essa introspecção, para esse diálogo com Deus. Né? A gente tem esquecido. Jesus nos ensina também onde é o verdadeiro templo de Deus. Olha, tem uma passagem maravilhosa que eu gosto muito, é quando ele conversa com a samaritana, né? E naquele texto ali, muitos pensam que ela tinha 5 maridos, olha, e não é isso que Jesus estava conversando com ela. Tanto é que no transcurso do diálogo, Jesus vai tratar da fé, como ela, né? Cuidava daquela fé, ela estava preocupada, não sabia onde adorar a Deus, se era no monte lá na Judéia, ou se era no monte na Samaria. E a gente sabe que na Samaria existia, né, muitas seitas que os samaritanos seguiam. E ela tinha 5 seitas que ela, né, não sabia qual ali encontrar Deus. E Jesus aparece e chega para ela e tira um grande alívio. Diz a ela que um dia adoraríamos Deus em espírito e verdade, dentro do nosso coração. Olha que perspectiva, olha quantas coisas Jesus tem ensinado a gente, né? E essa é primordial porque é uma dimensão da fé, é a dimensão da espiritualidade. Nós temos trabalhado, né, esse templo divino em nós, isso é o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina a estudar, gente, olha, aquele diálogo com Nicodemos, para eu ser aqui muito rápido, Nicodemos queria entender as coisas do céu, espiritual. Aí Jesus chega para ele, Nicodemos, se você não sabe ainda das coisas materiais, do mundo que te cerca, você ainda é equivocado, como posso te explicar as coisas espirituais? É como se ele dissesse assim, ó, estude mais. Né? Então, gente, nós temos que estudar também o mundo que nos cerca, que está em nossa volta. Jesus era fantástico. Olha, Jesus nos ensinou a viver em família. E essa parábola já está encerrando, viu, amigo? Acho que já tem 3 minutinhos aqui. Essa parábola do festim de bodas é maravilhosa. Sabe por quê? Porque Jesus convida muita gente para essa festa e as pessoas não queriam ir porque estavam preocupadas com o quê? Com as casas de campo, com o seu trabalho, com seus afazeres, com o seu lazer. Aí Jesus chega assim e diz, não, vai, e convida, né, Jesus não, o rei, né, que simboliza Deus, vai e convida os bons e os maus. Convida os bons e os maus. E no dia da festa, estava lá os bons e os maus. E eis que chega o rei e encontra um que estava sem a túnica nupcial. Né? E convida ele a se retirar. Né? E segundo essa túnica nupcial, segundo Kardec, é a pureza de coração. Olha, o que não é a família, né? Todos unidos ali, evoluindo junto. O reino dos céus é semelhante a essa festa, onde são convidados os bons e os maus. E só não fica na festa aquele que não tem a túnica nupcial, que não tem a sinceridade, o sentimento de estar ali no grupo para crescerem e evoluírem juntos. Então, essa ideia da gente evoluir sozinho
é equivocada. Né? Vamos, não tenho dúvida nenhuma que vamos evoluir em família, em grupos. E essa humanidade nossa aqui, terrena, é a nossa humanidade. Aquele que sabe um pouco mais vai ter que ensinar o que não sabe. Essa é a grande proposta. Né? Então, essa parábola, para mim, da festa de bodas, é maravilhosa, porque eu sou inserido, apesar das minhas imperfeições, porque, ora, estou fazendo coisas boas e horas não, eu me incluo nessa festa. Né? E isso é bom, porque Jesus sempre incluiu os bons e os maus. Fantástica essa palavra. E para encerrar, gente, né, Jesus nos ensinou a desencarnar, a morrer. Olha, que maravilha, né? E ele, no momento ali, né, na cruz, ele chegou para o Pai e falou: Pai, entrego o meu espírito em tuas mãos. Que maravilha, né? Então, gente, essa foi a mensagem de hoje. Peço desculpa se falei alguma coisa equivocada, mesmo porque eu não sou um orador, sou um estudante que estou aprendendo, me esforçando para fazer o melhor e dar o melhor de mim. Com certos tropeços, né? Mas chego lá. Quero desejar a todos um bom domingo, agradecer, né, a Rogério, a Nelba, a seu João e ao CRI por esse convite que nos possibilita, né, estar inserido nessa festa de Jesus. Muito grato e um bom domingo para todos. Muita paz. O que dizer da sua palestra, Alberto? Eu não tenho nada o que dizer, eu só tenho que te agradecer. Agradecer pelo momento de estudo, agradecer pelo momento de desenvolvimento das nossas potencialidades enquanto espírito, agradecer pela sua simplicidade, pela sua elegância, como diz nosso irmão Agenor, agradecer a sala de estudo Chico Xavier por ter um devotado, ter um trabalhador devotado e um grupo de irmãos que estuda o Evangelho, estuda a doutrina espírita com muito afinco e muito amor. A gente só tem a agradecer, Alberto. A gente só tem a agradecer. Os equívocos são da estrada. Os equívocos são da estrada. Todos nós nos equivocamos sempre. E a verdade é isso. A verdade é o momento em que nós nos descortinamos para a verdade do Cristo. Essa é a verdade. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade vos libertará. No final das contas, ele quis dizer o seguinte: me conheçam, me cativem, vivam comigo, que vocês vão despertar para a realidade do Pai. Porque eu e o Pai somos um só. Todos nós somos um com o Pai. Descubra o outro para que eu possa me descobrir. Então, Alberto, parabéns. Parabéns pela exposição e todas as pessoas que aqui estão comentando no chat só comentaram coisas maravilhosas de engrandecimento à nossa live domingueira, que ficou mais brilhosa, muito mais elegante com a sua presença, meu irmão. Nelbinha, João, com vocês. Eu vou repetir. Dizer o quê? Tá vendo, Alberto? Dizer o quê, Alberto? Você fechou com chave de ouro, não deixou para a gente mais nada. Rogério arrematou. Então ficou para a gente somente a parte de ler os comentários para que você fique sabendo do que a sua palestra trouxe para cada um de nós. Eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração, viu? Você ter atendido ao nosso convite e você sempre com a Casa de Renovação Irmão Ramon, é um parceiro. Eu até creio que você faz parte da Casa de Renovação também, tá bom? Um beijo no seu coração. Muito grande. Obrigado. Oh, você lê, eu leio, Ricardinho. Oh. Vamos lá, você lê hoje, que eu tô meio rouquinho hoje. Então diminua seu som, senão fica dando microfonia. Isso. Bom dia, Kathleen, viu? Bom dia
Paz e luz para todos. Nélbia, todos responsáveis por essa live do Migueira, que Jesus abençoe e ilumine nesse trabalho importante. Gratidão. Vamos ao outro. Bom dia de Cristiane. Joeli, bom dia aqui da Inglaterra. Joilma, minha amiga querida, minha filha querida, bom dia. Amados irmãos e irmãs, desejo um domingo abençoado e transformador para seguir e entender a verdade. Nicéia, bom dia a todos, que tenhamos um lindo dia com paz e harmonia. Bom dia a todos, irmãos, Eunívia, encarnados e desencarnados na live do Migueira, paz e luz. Para você também, minha irmã. Agenor, querido, bom dia, queridos amigos. Bom dia a todos, Maristela, um abraço, minha amiga. Agenor, um bom trabalho e boa exposição, querido irmão Alberto. Aí, tá vendo? Quem esperava diferente? Fábio Lírio, meu filho amado, Deus abençoe, meu filho. Bom dia, irmãos queridos, meu grande pai e minha mãe incrível. Você que é um filho maravilhoso. Te amo, pai. Agenor, abraços fraternos, Rogério e ao querido casal. Já recebi, Agenor. Retribuímos esse abraço carinhoso. Joana Costa, nossa irmãzinha da Casa de Renovação. Bom dia, paz e bem a todos. Para você também, minha filha. Rita Melo, aê, Portugal, ó. Cheguei chegando, queridos irmãos, paz e luz. Rita de Portugal. Deus lhe abençoe, minha filha, está sempre conosco. A mudança íntima começa em casa com nossas atitudes e ações com os nossos familiares. É verdade. Aí você comenta, Alberto, quer comentar? Pode ser. Realmente, a família é o berço, né? Ao qual nós somos inseridos pela espiritualidade, para nós começarmos ali o grande trabalho de transformação e de desenvolvimento do afeto. E a gente precisa trabalhar muito esse sentimento junto ali, unido, e trocando informações, auxílio. A família realmente não é, como a gente chama, a célula da sociedade, né? Mas ele é, acima de tudo, né? É o caminho para a gente atingir a nossa transformação. Não tem outra, né? Aqui na Terra é a família material mesmo. Para a gente buscar interagir com a grande família universal, né? Mas é na família mesmo que a gente começa a trabalhar em nós esses aspectos que precisam ser mudados. Verdade. Com certeza na família, gente. Verdade. Fábio Lírio, excelente colocação sobre a limitação do ponto de vista do homem encarnado. Às vezes, esquecemos que, biologicamente, nossos sentidos são feitos para percepção da matéria dentro do nosso planeta. E aí continua. Esquecemos que mesmo o que percebemos no universo, provavelmente não é a verdadeira forma das coisas. O prisma da humanidade é realmente limitada, enquanto estamos hospedados nesse planeta escola. Fazer algum comentário? Obrigado pelas informações tão pertinentes, irmão Alberto. Fábio, que tentemos definir ou analisar o mundo menos e mais a nós mesmos. Vamos seguir, que a gente está um pouquinho passado da hora. Beijo, meu filho. Obrigada pela... Rita Melo, para haver união, tolerância e caridade com os nossos irmãos, temos que viver na verdade e não na mentira, para que possamos viver num ambiente de harmonia e de paz. Com certeza. Se desempenhamos os nossos trabalhos com equilíbrio, verdade e perseverança, tudo flui e o resultado é o melhor possível. Eunívia, excelentes reflexões, Alberto. A caridade e a verdade que liberta. A caridade e a verdade que liberta é uma pergunta, Alberto. Aí eu já não posso passar. Aí eu passo para você responder. Rogério não quer responder, não, Rogério? Gente, coitado de mim, hoje eu tô rouco. Hoje agora eu sou aprendiz de Alberto. olha, ultimamente eu estou tendo muito cuidado, porque o excesso de Confiança, às vezes, nos trai, né?
E às vezes espírita tem aquela mania de ter resposta para tudo. E ultimamente eu estou muito assim reflexivo. Mas o que eu posso dizer, né, sobre a caridade, com certeza, o que a gente aprendeu aqui, e pela experiência que eu tive há 2 dias atrás, no sonho, aquilo me fez refletir muito, porque não adianta eu ter tanto conhecimento, tanta sabedoria, tantas informações, se eu não coloco no campo do sentimento. Então, fica um vazio, né, existencial muito grande. Recentemente eu li algo que no plano espiritual, gente, existe comunidades de espíritos que não acreditam em Deus. Olha, como é que pode? Espíritos que desencarnaram e não acreditam em Deus. Isso denota um alto nível de materialidade, né? Aí eu fico perguntando que mecanismos Deus vai utilizar para que esses irmãos ele retornem à sua essência espiritual que foi perdida durante séculos, onde a mente ficou cristalizada somente nos aspectos do conhecimento, né, da matéria. Eles mesmos que se permitiram, né, a neutralizar nele a sua essência divina. E nós temos que ter muito cuidado para não perder esse contato, porque a própria história, como eu relatei aqui no início, que do tempo primitivo, nós tínhamos na essência a crença em Deus. Isso é um sentimento. Os Espíritos dizem que isso é um sentimento. Então, nós não podemos se afastar de maneira alguma dessa essência divina em nós, porque é uma caridade que a gente faz com a gente mesmo, né? E a gente vai tropeçar lá na frente, como Emmanuel fala, nós vamos ter verdadeiros embaraços, principalmente essa comunidade de espíritos, né, que vivem em comunidade, são sintonizados né, em grupos que pensam da mesma maneira, e ali um alimentando o outro, né, no materialismo e nas suas próprias ideias. E não permitindo perceber que, além desse circuito, né, pequeno circuito, existe coisas melhores para serem vividas e observadas. É isso aí. Então, a caridade, com certeza, primeiro com a gente, né? A gente não perder esse contato com o divino, com o espiritual, porque ele simboliza o amor, né? Simboliza a parte do sentimento que precisa ser desenvolvido. Vamos. É mais ou menos assim. Cristiane Cavalcante, convite de trazer à prática toda essa teoria, exatamente o que faço. Exatamente o que faço com essa teoria. Desculpe, Cristiane Limar. É um convite de trazer a prática toda nessa teoria. Exatamente o que eu faço com essa teoria. Isso é uma Posso palestra. responder? Pode, é uma palestra aí. Comece em casa, a família, é lá. Não tenha dúvida disso. E procure fazer trabalhos assim sociais, assim, visitar, né, pessoas, fazer a caridade, desprendimento, tantas coisas que Jesus ensina a gente. Se dedique a alguma coisa, né, em prol do próximo. Eu conheço uma senhora que 94 anos, né? Ela tem ponte de safena, ela faz crochê, roupas e doa para as pessoas de graça, né? Tá ali, não pode sair, mas é o que ela pode fazer, com 92 anos de idade. Isso é um exemplo, né? Às vezes a gente não dá valor para isso, mas para ela e para a espiritualidade é um trabalho simples, às vezes assim, insignificante para alguns, mas é de grande valor para esse espírito. Então a gente começa, quem foi que fez a pergunta? Né? Rita? Rita Melo. Cadê? Você Então tirou? Isso, Rita. Comece a fazer pelas coisas pequenas, não quero começar pelas coisas grandes, não. Pequenininha, insignificante para muitos, mas que para você vai ser muito importante. Pelas coisas pequenas. Você de Rita, Rogério. Isso. O amor e o afeto são elementos fundamentais para que qualquer ambiente possa fluir maravilhosamente bem, seja no campo doméstico, profissional e social. Alberto já comentou.
Cristiane Cavalcante. E só podemos nos transformar, então temos autorresponsabilidade. Isso é uma afirmação, né? Com certeza. Agenor. Emmanuel, no livro Fonte Viva, esclarece que não vamos destruir milênios de treva de um momento para o outro. Continua ele. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. É uma afirmação também, verdade. Maria Auxiliadora, essa eu nem conheço, né, Rogério? Manhã. Excelente palestra, uma bela reflexão, principalmente para diferenciar caridade e vaidade, quando doamos sem precisar falar para quem. Muito, muito pertinente esse comentário de Danzin, é minha filha, bom dia, meu amor. Maria Auxiliadora de novo. Ah, você tirou. Rita Mello, essa palestra é muito elucidativa, cheia e bons ensinamentos. Gratidão, irmão Alberto, por tão grande aprendizado. Agenor, Alberto, não me surpreendeu sua palestra. Tinha certeza que você, com sua simplicidade e elegância, nos daria um bom conteúdo. Que bom. Nicea, mais um domingo elucidativo para a nossa vida. Refletirmos sempre mais sobre nossas ações e reforma íntima. Com certeza, Nicea. Um abraço. Disse Ribeiro, parabéns, meu querido irmão. Isso é para você, Alberto. Nia Alencar, parabéns, meu irmão. Kathleen, amor, caridade e tolerância para conosco e com o próximo ao analisar as ações, atitudes. Todos estamos em um processo de crescimento. Com certeza, Cátia. Joeli, Alberto, se você não for um palestrante, eu não sei o que é palestras. Você usou da simplicidade de Jesus para nos transformar. Gratidão. Isso é da Inglaterra, viu, Alberto? Vem de lá. Obrigado, minha amiga. Beijo, comadre. Ni Alencar, gratidão, meu irmão, com sua dedicação e esforço. Abraço, Ni. Obrigado, Ni. E nós agradecemos a todos vocês que participaram nessa live domingueira, que comentaram, que curtiram. Comentem, curtem, compartilha. Vamos fazer a campanha. Vou lançar uma campanha agora, Nelbinha. Convide um para a nossa live domingueira. Verdade, gostei. Convide um para a nossa live domingueira. Aquele que estiver assistindo, manda o link para alguém que precise assistir, que queira assistir, que esteja disponível para assistir nossa live domingueira. Você e mais um no domingo com o João. Tá certo. Você e mais um com domingo com o João. Tá certo. Um beijo a todos. Oh, meus irmãos. Ele só tem a agradecer a você, Alberto. Eu que agradeço, meu amigo, pela essa oportunidade, né? Meu irmão João, você ficou caladinho hoje. Eu quero ouvir você. Meu irmão, eu sei que já estou um pouquinho adiantado a hora, mas eu queria resumir tudo, não utilizando o corporativismo, mas dizer para Alberto que hoje eu estou aqui agraciado, principalmente em função de uma frase que Fábio falou, que passou assim despercebido por mim e eu consegui assimilar. Ele diz que para encontrarmos a verdade, antes de mais nada, devemos fazer a nossa autoanálise, para posteriormente analisar o mundo. E se eu faço a minha autoanálise, eu vou encontrar a verdade dentro de mim. E a partir daí, eu posso aplicar de modo prático toda a teoria que meu irmão Alberto me trouxe hoje. Então, era esse registro que eu tinha que fazer, unindo uma coisa à outra. Não é corporativismo, não, que eu sou pai coruja, mas realmente foi uma frase que me marcou. Que Deus abençoe a todos vocês, inclusive meu irmão Rogério, tá bom, meu irmão? Muita paz. Meu irmão Alberto, para encerrar a nossa prece, que você possa nos conduzir em pensamento ao Mestre Jesus e à espiritualidade maior. Com certeza. Então, meus amigos, é de coração que nesse momento eu me sinto, né, integrado nessa festa e que Jesus nos conta nessa parábola do festim. Nós temos que transformar os nossos encontros em festas, onde os nossos corações estejam querendo viver uma experiência de amorosidade, de paz e de crescimento para todos.
Então, mestre amigo, só desejo nesse instante agradecer por esse momento que estive em contato com os meus amigos, com os colegas da doutrina, com a espiritualidade maior, que nos envolveu nessa festa maravilhosa e que possamos, a partir do momento de que compreender, começar a praticar, para começar a verdadeira transformação do nosso espírito. Muito obrigado, mestre amigo. Derrama sobre todos nós a tua paz e o teu amor. E que tenhamos um domingo de bom proveito para o nosso espírito imortal. Obrigado, mestre amigo. Que assim seja. Viva Jesus. Que assim seja, viva Jesus. Um abraço a todos vocês que nos acompanham e que vão nos acompanhar nessa nossa live domingueira. Compartilhem e lembrem da campanha. Você e mais um com João. Um abraço a todos, meus irmãos. Muita paz.